Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar dos vilões que nós amamos. Agora roda a vinheta. Amigo, o vilão foi feito para ser cancelado. E daí se eu só quero ler uma putaria, se eu só quero ler os caras fazendo neco-neco, sabe? Tipo, e daí? Eu, no caso, vou fazer aqui o papel de advogada do diabo. Senhora M, então assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito. Se a gente é independente, a gente tá livre dessas amarras do capitalismo, então a gente pode inovar à vontade. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, depois de passar uma hora falando sobre amor e ódio no nosso episódio anterior, nós vamos falar novamente sobre o ódio. Só que de uma maneira diferente, que é pagando respeito para os nossos vilões favoritos. E nós vamos tentar ter aqui uma discussão saudável sobre isso. Eu vou falar hoje do açougueiro da Bahia Harbor, ou melhor dizendo, Dexter Morgan. A saga de livros foi escrita pelo autor Jeff Lindsay, que foi posteriormente adaptada pela Showtime e se tornou uma série de 8 temporadas, que agora vai ganhar um spin-off, sobre um serial killer que mata bandidos que o Estado não consegue prender em Miami Beach. Mas quem é Dexter Morgan? Ele é um perito especialista em análise de respingo de sangues em cenas de crimes e trabalha na divisão de homicídios. Dexter é filho adotivo de Harrison Morgan, um policial de reputação ilibada e irmão de Deborah Morgan. E aqui é a parte onde começa o tutorial de como matar pessoinhas do mal. Acompanhe esse tutorial com atenção. A gente pega a pessoinha desprevenida no carro dela, faz ela dirigir até um lugar bem afastado, enquanto a gente aperta um fio de nylon no pescoço dela. Chegando lá, a gente deita o ser humaninho na maca, faz ele ver o resultado dos crimes dele e dá a última chance para que ele se arrependa. Não vendo isso acontecer, porque isso nunca acontece em Dexter. Nunca eles se arrependem. Eu não consigo lembrar de nenhum que se arrependeu, mas enfim. Se a gente não vê nenhum arrependimento, a gente pega várias facas e começa a cortar. Tudo isso usando luvas, avental e óculos de proteção, tá, amores? Porque o nosso amigo aqui é um cientista e ele preza pela limpeza do assassinato dele, tá? A gente vai e pega os pedaços da pessoa, coloca dentro de vários sacos pretos e joga no mar, na Bahia. E vai ser feliz? Não! Você pega uma única gota de sangue dessa carnificina toda e guarda ela dentro de uma lâmina e depois coloca ela atrás do seu ar-condicionado. Ah, Rayane, isso é spoiler. Não, não é spoiler, porque essa série tá velha já. Já era pra vocês terem visto isso aí há muito tempo. E isso é revelado no primeiro episódio. E na abertura da série tem a história sobre a lâmina, gente. Então, pelo amor de Deus, isso não é spoiler. E aí sim, depois de guardar a lâmina, você pode ser feliz e comer rosquinhas, que é o que o Dexter faz basicamente a série inteira. Saudável. Super saudável. Ele come rosquinha como se fosse água. Enfim, passa a palavra. M. Então, oi gente, a gente pode já botar o nome desse episódio como O Pretexto, porque assim, eu sugeri o tema só para falar desse ser não tão iluminado assim, na verdade nem um pouco iluminado, que eu vou falar sobre o não tão honorável assim ceifador Goddard, da trilogia O Ceifador, do Neil Schusterman. Olha, bonito, né? Pra ser bonito. Enfim, o que acontece? Eu vou dar um contexto para poder explicar por que ele é um grandíssimo arrombado. Porque, assim, O Ceifador é uma trilogia que pode ser considerada uma distopia, mas eu vejo mais que o universo lá está como uma utopia, porque todas as doenças foram superadas, as pessoas não morrem. Enfim, o trabalho de um ceifador é evitar a superpopulação matando pessoas. É o trabalho deles matar pessoas. Então, cada ceifador ele tem uma cota de pessoas que ele tem que matar. Quando você chega nessa cota, você não tem que matar mais. É isso, basicamente. O Goddard,
ele é um ser que ele gosta muito do trabalho dele. Então, assim, ele gosta de matar. E isso é complicado porque você pensa, mas é o trabalho dele matar. Mas ele gosta muito. E ele é o ceifador que ele faz assassinatos em série, em massa, quer dizer. Então, tipo, ele chega num shopping e mete o tiro em todo mundo. E é ele e o squad dele que faz isso. E eu tenho que dizer que o Ceifador Godard, ele é o vilão mais memorável que eu já vi em toda a minha história de leitora. Porque eu vou chegar para você e perguntar: qual vilão que você conhece que tem um helicóptero azul com joias no helicóptero? Você vai falar nenhum, porque nenhum tem. Porra de viado é esse, meu? Nem ele tem. Não, me desculpa mais forte do que eu, mas isso é muito gay. Olha só, não, Muito gay. eu não terminei. Olha só, ele tem um helicóptero azul com joias azuis, ele tem uma limusine azul com joias azuis. Ah, não, cara. Ah, não. É azul com joias azuis. Ah, não. Incrível. Assim. É boiola, sim. É boiola, enfim, olha, ele é incrível. E sabe o que? Ele é. Sabe os vilões da Renascença da Disney? Que é tipo Scar. Então, Hades. Ele seria o Scar e o Hades, só que ele se veste como Tamatoa de Moana. Quem sabe. Nossa senhora. Ele brilha. Incrível. E assim, ele é aquele Ele é uma drag queen do RuPaul, essa merda. Exatamente. Eu tava lendo esse livro e tava falando, gente, esse homem, ele é uma drag do RuPaul. Porque ele é incrível. Eu sou apaixonada por RuPaul's Drag Race. E, tipo assim, ele é uma drag do RuPaul. E ele é aquele personagem teatral, sabe? Ele vai lá e na hora dele matar fulano que ele tem que matar, ele não só mata, ele faz isso num estádio. Ele, antes de chegar o dia de matar, ele faz uma passeata com limusines coloridas e cada limusine é da cor do manto de cada ceifador da ceifa. Porque os ceifadores não podem usar mantos pretos. Os mantos dos ceifadores são coloridos. Você pode botar joia, você pode não botar. Pode usar cores fracas ou cores mais fortes. Ele fez uma passeata de limusines antes de chegar, e a forma que ele ia matar essa pessoa ele ia botar essa pessoa numa pira, a pira ia subir e ia começar o fogo ia ser colorido na hora de queimar a pessoa viva. Meu Deus do céu. Incrível! Esse homem. E assim, eu tô aqui elogiando muito, mas eu amo ele, mas eu tenho ódio dele, porque todos os meus personagens favoritos foram 4 personagens favoritos meus. Esse arrombado matou ou ele estava envolvido na morte dele. É incrível, ele é incrível, mas eu xinguei tanto esse arrombado, mas tanto durante essa leitura. Mas, de verdade, eu acho que eu nunca vou lembrar de um vilão igual eu lembro do Godard. Porque, assim, ele é um personagem, ele é dramático, ele é aquela coisa assim. Ele seria, sei lá, a baronesa de Cruella, ou qualquer outro personagem meio que dramático. Eu amo. Gente, ele é maravilhoso. É basicamente isso. Ele é maravilhoso. Eu só tenho a dizer que ele é incrível. Cara, eu tô sem palavras, sinceramente. Ele é realmente aquela pessoa que responde à expressão que tem limite a município. Basicamente, Porque... afundou uma cidade inteira. E cada vez que ele ia fazer tipo assim, ele ia fazer os assassinatos e tal, em massa, ele parava, avisava assim, tal lugar foi escolhido para ser o homicídio, né? O assassinato. E ele começava um discurso falando que sejam gratos por eu estar fazendo tal coisa. Vocês foram... Eu sou a mão divina de não sei o quê. Gente... Puta que o pariu. Esse homem, Brasil, esse homem, ele é incrível. Eu tenho outras coisas que... Já entra na área de spoiler, então eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas ele você sente que, tipo, ele é um arrombado por ser um arrombado. O autor, ele não chega... Porque tem muita coisa de enrolar de, tipo... vamos dar um passado trágico pra justificar. Não!
o autor ele chega a mostrar sobre um pouco da infância, entre aspas, dele, falando, ele era só uma criança ambiciosa. E ele é ambicioso pra caraca. Eu defini ele, durante a minha leitura, como Trump gay. Ele chega e fala, vamos fazer a ceifa grande novamente. Mas ele chega a fazer o discurso contra imigrantes e a parada toda, ou é só essa parte do Make America Great Again? Não chega a ser contra imigrantes, ele tem uma rinha com um grupo religioso, que é uma religião específica do livro, que eu não vou entrar em detalhes agora, ele tem essa rinha com esse grupo, e ele é meio... Tipo assim, os ceifadores eles não podem focar a matança dele em um único grupo só, porque isso aí seria criminal e tal. E ele, ele às vezes ele pensa de uma forma que ele quer focar nesse grupo religioso, sabe? Eu tô pegando a referência já. Sim. E ele vai lá e ele faz isso, entendeu? E, ele usa os discursos dele de uma forma que você... Chega uma hora que você fala, nossa, faz sentido o que ele tá falando. Mas a forma que ele age em relação a isso, porque, o conceito dele, vou terminar com as cotas. Então, os ceifadores que sentem mal em matar, eles matam menos, e os que sentem bem, matam mais. Quando você para pra pensar, faz sentido porque é o trabalho deles e tal. Mas claramente ele tá fazendo isso porque ele quer matar gente pra caraca. E ele quer tirar esse negócio de conceito de discriminação só pra ele poder focar nesse grupo religioso. Porque ele é um arrombado. É isso que arrombados fazem. Então, assim... Caraca, velho. Eu acho ele um personagem incrível. Eu acho esse personagem muito bom. O único problema foi o final que o autor deu pra ele, mas isso eu não vou entrar em spoilers aqui, né? Não vou entrar. Mas... ele é um personagem incrível. Ele é uma força... Chega um momento que você não consegue ver como é que os protagonistas vão conseguir dar um jeito nisso, porque parece que ele só tá subindo o poder dele. Ele, sabe, sei lá, eu coloco ele como... Sabe aquele demônio gigantesco de fantasia? É o... Não sei lá o quê. Enfim. Ele é uma força da natureza e você não sabe como é que ele vai ser parado. Porque... ele é impulsivo em certos momentos, mas mesmo assim tudo começa a dar certo pra ele, e aí o caos, tudo tá uma utopia no primeiro livro, mesmo tendo esse rolê da ceifa ser meio corrupta em certos aspectos, mas em geral tá uma utopia, e no segundo livro tá o caos, até coisa que não é envolvendo a ceifa, o mundo tá inteiramente caos, não é só terra, universo, e você sente isso, tudo vai ruir, você não sabe como é que vai ser consertado. E é culpa dele. Eu acho isso incrível. Eu acho ele um tremendo de um bosta. Ele é um bosta, mas ele é incrível ao mesmo tempo. Mal, ruim, sem justificativa pra ser mal ou ruim. É o Godard. Enfim, eu vou terminar aqui meus elogios a esse filho da puta e agora pode ir, Luan. Nossa, eu fiquei até sem jeito depois desse vilão da Yasmin, porque assim, né? Nossa, eu tô assim meio reflexivo aqui. Vamos lá. Tá, eu vou falar de um vilão que é o Conde Olaf, que tem 2 adaptações, mas eu não vou falar das adaptações, do personagem nas adaptações. Eu vou falar dele raiz, que é dos livros, que, para quem não sabe, tem o mesmo nome do filme, de 2004, e da série, que é Desventuras em Série, que foi publicada, o primeiro livro, são 13 livros, o primeiro foi publicado em 1999 e o último em 2006. Então, assim, eu nasci e escreveram um livro para eu ler durante a minha infância, então fiquei bem traumatizado com esse personagem, que eu tinha muito medo dele, visto que os protagonistas que ele persegue tinham mais ou menos a minha idade. E aí, basicamente, a história, para quem não sabe, os livros eles são exatamente um documentário feito pelo Lemony Snicket, que é o nome, o heteronônimo do autor americano Daniel Handler, e que ele narra a vida desses 3 irmãos, né? São os irmãos Baudelaire. A mais velha, Violet, que tem 14 anos, é muito importante, porque mais tarde eu vou falar do que o Conde Olaf fez com ela. O do meio é o Klaus, que tem 12, e tem a Sunny, que não tem a idade definida no livro, mas a gente, assim, pelas narrativas, a gente percebe que ela tem entre 1 ou 2 anos, e no último livro ela meio que pode ter 3 anos, assim, pela passagem de tempo. E aí eles ficam órfãos depois que os pais deles morrem num incêndio misterioso.
E eles herdam uma inestimável fortuna, mas como eles são crianças, eles precisam de um guardião, né, de um tutor. E aí quem vai tomar conta deles como primeiro tutor é o parente mais próximo geograficamente, né, mas bem distante porque eles nunca tinham ouvido falar dele, que é o caricato Conde Olaf, que assim, de início já começa se mostrando um grande merda na vida das crianças e como o próprio documentarista da história dos irmãos Baudelaire alerta a todo momento, eles nunca mais vão ter paz. E é impressionante porque a história, ela é considerada uma ficção absurdista, né? Porque tem algumas coisas que tu sabe que nunca aconteceriam na realidade, não batem assim com a física, mas eles não têm um minuto de paz mesmo, aquelas crianças. Do início até o final deles é infeliz. Então, assim, se você não gosta tipo o governo Bolsonaro. Exatamente, sabe? E foi uma preparação para o que a gente está passando nesses 4 anos, entendeu? Isso mesmo. Mas vamos lá. Então, o que tem quem é o Conde Olaf? Primeiro, assim, descrevendo ele, para quem lê, ele é super, super caricato, ele é muito boçal, ele é sarcástico e ele é muito violento. No filme e na adaptação, não mostra ele violento do jeito que mostra ele no livro. Ele tem uma aparência esguia, né? Ele é muito alto, ele é muito magro. Eu coloquei aqui que ele tem sobrancelhas pontudas, mas no livro é bem claro que ele só tem uma sobrancelha, que na verdade a gente não sabe se é a sobrancelha dele ou do personagem que ele assume, que eu vou falar mais na frente. E ele tem uma tatuagem de um olho no tornozelo, que no livro nada mais é do que a sigla de uma associação que eles fazem parte, mas que tem o formato de um olho. Entre a profissão dele, ele é um dramaturgo, ele é um roteirista assim, sem limites. Todos os planos que ele faz para acabar com a vida dos irmãos são verdadeiros assim, roteiros de Hollywood, cheio de efeito especial, e tem clímax, e tem drama, e tem um momento de tensão, e tem um momento em que ele se dá mal de propósito, para depois ele aparecer dando super certo tudo na vida dele. Enfim, é tudo muito bem articulado por ele, porque ele é doente. É importante deixar claro que ele é doente. E aí o que eu acho mais genial nesse vilão, que é o Conde Olaf, ele é ator, beleza. E ele assume inúmeros personagens ao longo da saga. Então, assim, no primeiro ele se apresenta como Conde Olaf. E ali a gente conhece quem ele é. Então ele é violento, ele trata mal as crianças, ele bate nas crianças, ele deixa as crianças sem comer. Ele dá um quarto onde só tinha um sofá sujo para eles dormirem, então os 3 dormiam juntos naquele sofá sujo. Eles tinham que limpar a casa, enfim, ele literalmente escraviza aquelas crianças, simplesmente porque ele deixa claro que ele quer que elas morram para ele ficar com a herança delas. Ele deixa isso claro para elas e dane-se quem não acredita nas crianças. E é muito absurdo porque ninguém acredita nela. Tipo, elas podem gravar um BBB das maldades que ele faz com ela, mas ninguém consegue acreditar que elas estão falando a verdade. Ou seja, quando acreditam nelas, é porque já deu tudo muito errado, entendeu? Então elas já estão tendo que fugir porque alguém já morreu. Essa é a situação do livro. E é o que acontece. O que é genial neste personagem que faz tu odiar ele, mas ao mesmo momento tu quer ver ele em cena, é que ele movimenta a história de um jeito muito inovador a cada livro. Como eu falei no primeiro livro, a gente conhece ele em pessoa. No segundo, quando ele apronta e ele maltrata as crianças e a polícia vai atrás dele, ele desaparece. E no segundo livro, eles são levados para outro tutor. Ou outra tutora, que às vezes muda. Às vezes é uma tia distante, é um primo distante, é não sei quem, tudo mais. E durante o livro inteiro, tudo começa a dar muito errado e tu fica assim, cara, o Conde Olaf, ele tá aqui em algum lugar. E ao longo do livro, vários personagens aparecem. E eles interagem com vários personagens. E tu fica assim, qual desses aqui é um personagem criado pelo Conde Olaf? E é incrível, porque ele sempre aparece com um personagem completamente novo que não tem nada a ver com ele ou com os outros personagens que ele cria pro plano dele.
E quando ele aparece, tu fica muito chocado, porque tu fica assim, meu Deus, era o Conde Olaf o tempo inteiro aqui, e meu Deus, então aquilo aconteceu porque ele fez isso e tudo mais. E é genial, porque tu fica esperando o momento em que ele vai aparecer e tu perceber aonde tu foi enganado o tempo inteiro. Pra ajudar ele por mago, cara. Incrível que eu gosto muito nele é que ele tem uma companhia de teatro. Tá, meu bem, ele não é qualquer pessoa, ele tem uma companhia de teatro própria, que é chamada de trupe teatral. Eu não sei se é chamada assim nas adaptações também, mas no filme tem essa trupe e eu achei incrível, porque os atores que fazem a trupe são geniais e eles são tão caricatos quanto o Conde Olaf. E eles aparecem assim do nada. Então, por exemplo, tem uma história que eu não lembro agora o nome, qual é o livro, mas tem uma situação em que acontece um festival em que todo mundo ali era encenação, entende? Tipo, ninguém ali era algo assim real. E quando eles descobrem que tudo aquilo era parte do plano do Olaf, eles entram em pânico, porque eles não sabem mais para quem recorrer. Tipo, é literalmente eles por eles, entendeu? E é genial como ele consegue criar situações absurdas só para ele conseguir viver o roteiro que ele criou, entendeu? Então, assim, ele não só quer a fortuna dele, ele quer viver o roteiro da peça que ele criou enquanto estava perseguindo as crianças. E acontece tudo do jeito que ele planeja. Então, por exemplo, as crianças só conseguem escapar quando elas meio que sacam como o roteiro vai acontecer. E aí eu vou dar um exemplo mais daqui a pouco de como é esse rolê dele com os roteiros. Sobre os crimes, algo que é genial no Conde Olaf, justamente por causa desses personagens que ele cria, é que ele é suspeito de inúmeros crimes, que vai desde assassinato até muitos e muitos e muitos incêndios. Durante toda a saga, em algum lugar vai aparecer um incêndio. Em todos os livros tem algum incêndio e morre muita gente. Que supostamente é causado pelo Olaf, e as únicas pessoas que podem provar isso são os irmãos Baudelaire, porque, enfim, eles são o centro da peça que o Conde Olaf criou, né? E aí, nunca conseguem provar que é ele, justamente porque ele está em algum personagem. Então, por exemplo, tem alguns artigos e cartas que os irmãos recebem e que o Lemony, que é o documentarista, encontrou por exemplo, na biblioteca que foi queimada, ele encontrou registros que provavam que o Conde Olaf estava ali. Então ele faz toda uma pesquisa de campo para contar a história dos irmãos Baudelaire. E aí tudo indica que é ele, mas nada é assim muito claro, entende? Sempre são os irmãos que falam assim, não, esse aqui é o Conde Olaf. Claramente era ele, porque ele faz essas coisas, só que ninguém acredita neles. E para vocês terem uma ideia de um plano absurdo que ele teve, no primeiro livro, que se chama Mau Começo, ele deixa claro que ele não gosta das crianças, que ele quer que elas morram. Inclusive, todos os planos dele incluem sequestrar um dos irmãos e matar dois. Então, em algum livro, ou ele sequestra o Klaus e tenta matar a Violet e a Sunny, ou sequestra uma das meninas e tenta matar os outros dois irmãos. Sempre é assim, ele quer matar claramente algum dos irmãos. Ele cria um clímax onde ia ter uma peça, e nessa peça quem ia encenar era ele, o personagem principal, com o par romântico que era a Violet. E eles tinham um romance e eles casavam na história. E os irmãos descobrem que na cena da peça eles iam assinar os documentos que eram reais e judicialmente legais, aonde ele ia se tornar marido da Violet. Lembrando que ela tinha 14 anos e ele já era bem velho. E para forçar as crianças a fazer isso, o que ele faz? Ele sequestra a Sunny, que é o bebezinho, prende numa gaiola no topo de uma torre que tem na casa dele, e enquanto está acontecendo a peça lá embaixo, ele ameaça jogar a Sunny lá de cima. E assim, é absurda a situação, entende? Porque tu não sabe como eles vão resolver aquilo, mas no final eles acabam descobrindo um furo no roteiro, no plano do Olaf, e ele não consegue concretizar, né? E aí eu já tinha comentado que tem duas adaptações, uma da Netflix, que é com o Neil Patrick, que é a mais adorada, né? Porque adaptou vários livros de uma forma mais fiel, e tem a de 2004, que é com Jim Carrey, que adaptou só 5 livros, foram os primeiros que tinham sido publicados, mas não adaptou os últimos, então meio que a história ficou meio mal contada ali. Mas assim, os dois são muito bons, e eles pegam a essência do Conde Olaf de um jeito muito legal. E eu passo agora para
Rain. Continuando, vamos para a primeira pergunta da semana. O que é que o meu vilão tem que eu acho que todos os vilões deveriam ter? No caso do Dexter, ele tem muitas coisas boas, mas a principal delas é a habilidade para o disfarce. O disfarce é muito importante para o Dex, porque, primeiro, ele não quer ser pego, tá? Ele é um serial killer, mas ele não quer ser preso. E se ele for preso, ele perde o emprego, né? E o emprego dele de perito é onde ele consegue as informações dele sobre as vítimas que ele quer fazer, que são os foragidos, ou pessoas que simplesmente, por serem poderosas, não conseguiram ser atingidas pela prisão. Ele pede o amor da irmã dele, que é a Deborah, que apesar de ser uma doida varrida, é a única família que ele tem atualmente. Eu não vou dar spoilers aqui sobre o outro irmão dele, tá? Vocês descobrem isso aí se virando e lendo o livro. E ele mesmo confessa que, mesmo sendo um psicopata e sabendo que não pode sentir ou muito menos entender o amor ou a empatia, só existe uma pessoa nesse mundo que ele gostaria realmente de amar. E esse alguém é a Debbie. Por essas e outras razões, eu sou uma dessas pessoas que apoia que todo vilão deveria saber muito bem se disfarçar, igual o Dexter sabe. Para vocês terem ideia do quanto o Dexter é bom em disfarce, ele literalmente criou outra vida para ele. De dia, ele é o perito que eu acabei de apresentar a vocês. Ele é namorado da Rita, que é uma mulher que foi vítima de violência doméstica e cria 2 filhos sozinha. E ele é um fofo com aquelas crianças, ele dá de tudo para aquelas crianças, ele enche a Rita de amor, exceto pelo fato de que eles não transam, tá? O Dexter é assexual. E representatividade, Felas. E por isso eles não transam, mas fora isso, o Dexter faz de tudo por ela. E ele, pra Debbie, ele é o melhor irmão do mundo, o melhor irmão mais velho do mundo. Pro departamento de polícia onde ele trabalha, ele é amado por todos ali dentro, menos uma pessoa, o Sargento Doakes. O Sargento Doakes é um negão de 1,80 m, parrudo, careca, chato pra cá. Homem chato, cara. Putz grilo. O único personagem preto da série é chato que nem o inferno. Você começa querendo matar o Doakes desde o primeiro episódio, porque ele é muito chato. Você vê que temos um problema quando a gente quer matar não o serial killer, mas o cara do departamento de polícia. E é preto. Que é preto por cima. Problema. Aí você tem um problema aí, porque o Sargento Doakes é insuportável. Eu não sei qual foi o problema do Jeff Lindsay quando ele criou esse personagem. Eu não sei qual foi o problema do roteirista da série que adaptou e fez o Doakes ficar 2 vezes mais insuportável do que ele é no livro. Mas ele é a única pessoa que desconfia que o Dexter não seja boa gente. Ele tem um instinto muito doido lá na cabeça dele, que ele é o único que desafia o Dexter. O resto do departamento inteiro se ajoelha pro Dexter. Então isso é muito estranho. Vocês concordam que é estranho? É uma mensagem. Realmente. Pois é, mas é assim que funciona a trama do livro. E o disfarce do Dexter é o que faz a gente torcer pra ele durante a trama inteira. Ele é o vilão e o herói da própria história. E é por isso que ele é um vilão favorito da vida. Passa a palavra. Sou eu. É você. Olha, longe de mim falar o que todo vilão tem que ter, né? Pra poder, né? Mas já tô falando mesmo assim. Então, o que eu acho que todos os vilões deveriam ter, não necessariamente seria tipo uma regra, mas eu acho que a gente precisa falando em, tipo, obras mais recentes, a gente devia ter, tipo, vilões mais memoráveis, porque até nos livros da Victoria Schwab, que eu gosto muito, os vilões não são assim tão memoráveis, sabe? Tipo, os protagonistas, creme de la creme, sabe? Até o antagonista, vou citar aqui um Tom Mais Escuro de Magia, e o antagonista também, ele é memorável, mas o vilão em si não é uma coisa memorável. O que acontece com o Goddard? Tipo, essa coisa teatral, essa coisa exagerada, é uma coisa que eu gosto. E eu não vejo muito esse tipo de coisa em livros de fantasia, que, aliás, deveria ter, né? Porque fantasia em si já é um gênero que é exagerado, dramático e essas coisas assim.
mas é uma coisa que você não percebe. Tipo, o fato do Godard ele ser desse jeito chega a ser, até ser meio que um, entre grandes aspas, óbvio, um tiro no pé em certos momentos, porque ele é tão memorável, os momentos que ele aparece é tão, assim, que chega a certa hora que, tipo, os pontos de vista dos protagonistas ficam, é legal, gosto deles e tal, mas traz ele de volta, traz esse arrombado de volta, e é isso que eu sinto vontade de sentir, tipo, chegou um momento que até vilões e protagonistas, você não sente essa vontade, nossa, que saudade do ponto de vista desse personagem, que essa pessoa faz coisas que realmente têm impacto, sabe? Uma coisa que eu percebo é que livros com temas e vilões que na teoria era para destruir o mundo ou coisa, sempre parece que é uma coisa muito centrada no lugar onde eles estão e não parece que afeta o redor. Eu não sei se é só eu que percebo esse tipo de coisa, mas, tipo, em exemplo do Godard, o que ele faz afeta tudo. E, tipo, tem quatro narradores. Um narrador que é ele e os outros 3 que são outros protagonistas. E toda narração desses protagonistas, 2 envolvem a Ceifa, outro não, outro é só um humano. Então, tipo, nesses 3 você consegue ver o que as ações do Godard está fazendo com o espaço em geral, o mundo em geral. E isso é uma coisa que eu sinto falta, que eu acho que deveria ter mais, tipo, peso nas ações do vilão, dramaticidade, um vilão, assim, vou dizer, caricato. Porque a gente trata personagens caricatos como uma coisa ruim, mas às vezes é bom. Às vezes é uma coisa que agrega mais. Tudo bem, Mesmo porque é difícil, né, fazer personagem caricato. Eu digo isso no lugar de alguém que escreve, porque quanto mais caricato você forma um personagem, mais ridículo ele parece. Aí ele deixa de ser crível. Sim, sim. Tipo, chega um... Tem certa visão que, assim, é difícil você fazer um personagem caricato porque quando você quer fazer um personagem caricato. Tipo assim, quando você quer fazer um personagem normal e ele sai caricato, fica ruim. Agora, quando você quer fazer um personagem caricato e ele sai do jeito que você quer, fica uma coisa incrível. Godard, sabe? Assim, não necessariamente pedindo façam um personagem caricato, mas façam vilões que tenham peso, façam vilões que sejam lendários, palavra forte, lembráveis. Um vilão que você pensa numa coisa e você lembra dele. Então, tipo, por isso que eu falo, eu gosto de muitos vilões, mas só um tem um helicóptero azul com pedras azuis. Só um. E nenhum outro tem. Eu posso ler vários livros e nenhum outro vai ter isso. É verdade, isso é muito viado, cara. Meu Deus do céu. Ele é incrível. Pode falar, Lohan. Muito bom, muito bom. Eu concordo com tudo que é importante ter um bom disfarce, tem que ser caricato, nossa, personagem, vilão. Maldade e ser caricato casa muito bem, mas eu concordo também com o que a Rai falou, é muito complicado fazer de um jeito que não fique ridículo, sabe, mas que fique uma coisa icônica. Mas outra coisa que eu tô sentindo muito falta é de um vilão que ama suas maldades e ama ser mal, entende? Tipo, se em algum momento da história acontece aquela coisa, tipo, vamos descobrir que na infância esse vilão e perdeu não sei o que. Aí eu fico assim, gente, tu construiu todo o vilão pra chegar aqui e fazer eu querer ver ele como mocinho? Não. Então não gosto. Isso é mancado. É muito ruim, sabe? É muito anticlímax isso. E aí, tipo, tu deixa a pessoa assim meio que dividida, saca? Mas, nossa, os mocinhos estão certos, mas o vilão, ele tem uma justificativa, mas o quê? Então ele não é mal. Não, pô. Deixa ele ser super mal, entendeu? Deixa ele gostar de fazer maldade. Deixa ele ser mal e não necessariamente você precisa justificar as maldades dele. O vilão, ele tá lá, ele para ser antagonista, para movimentar a história do personagem principal. Ninguém mais aguenta, sabe, ficar só no mocinho e que, do início ao fim quer salvar o mundo. A gente quer ver o vilão cagando a história toda, entendeu? Por exemplo, tem uma vilã que eu adorava, que era a Cruella.
Nessa nova adaptação dela, todo mundo tá vendo ela como uma mocinha, não sei o quê, e eles mudaram Isso muito me da história dela. irrita de uma maneira achei. catastrófica, porque, cara, ela queria fazer caça de pele de cachorro, esse inferno. Queria Exato. fazer caça de pele de Comentário aqui cachorro. sobre esse filme novo da Cruella. A Baronesa está melhor do que a Cruella. Só isso que eu tenho pra falar. A Baronesa é maravilhosa, ela é uma Bianca Del Rio de RuPaul. Ela é incrível. E a Cruella tá tipo, meh. Passei a minha infância inteira assombrada por essa vagabunda. Eu não tenho condições. E assim, Ai, esqueci o que eu falo. Não, o que deixa a Baronesa icônica é porque não justifica a maldade dela. Entende? Em nenhum momento fala, ela é mal por causa disso. Não, tipo, ela é mal e ponto. Porque ela é soberba, porque ela só pensa nela e tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem ela pensar só nela. As pessoas têm o direito. Mentira. As pessoas têm o direito, sim, de pensar. Mas eu tô falando de personagens de ficção, gente. Por favor, se você assinar, procure uma terapeuta, procure uma ajuda psicológica. Mas é isso. Que o vilão tem que gostar de ser mal. Uma coisa que eu gosto do Olaf, no final, é um spoiler. No final da saga, os Baudelaire viram pra ele e falam assim: por que tu não tenta ser bom só uma vez? Ele olha e fala assim: mas o que eu vou fazer? Aí fica aquele climão assim do tipo: pô, se eu virar um mocinho também, a história fica chata. Ele literalmente assume isso. E ele fala assim: não, eu gosto de ser mal e eu vou ser mal e ponto. E aí tu fica, caraca, mano, é isso, entendeu? Tipo, ele já parou pra pensar que ele podia fazer as coisas certinhas. Mas ele escolheu ser mal. E é isso que faz a história ser tão incrível. Ninguém quer saber das crianças lá, dos Baudelaire, órfãos e bababá e ricos. A gente quer saber do vilão que tá movimentando a história inteira durante 13 livros, entendeu? Então, por favor, façam vilões caricatos, façam vilões que saibam se disfarçar muito bem, e vilões que gostem de ser maus e que não fiquem justificando suas maldades. Só para acrescentar aqui, antes de você descer o bloco, essa é onde o Olaf e o Dexter se encontram, de certa forma. Porque o Dexter, ele é regido pelo código de Harry. Eu citei lá no início que ele é filho de Harrison Morgan, filho adotivo, no caso, porque o Dexter, quando ele era criança, ele teve ambos os pais assassinados na casa onde ele vivia, na frente dele e do irmão menor dele. Não vou revelar o nome, não adianta, vocês vão ter que ler o livro. Aí quando ele cresce, quando ele é adotado pelo policial que encontra a cena do crime, porque o Harrison é esse o cara, ele encontra as crianças banhadas de sangue na cozinha. Quando o Harrison vai lá e adota o Dex, ele já cresce sabendo que ele é um psicopata. Ele cresce matando animais, ele cresce sacrificando insetos, ele cresce falando coisas que ele não devia falar, ele cresce já uma criança problemática pra caralho. E todo mundo sabe disso, só que ninguém quer aceitar isso, porque o Dexter é fofinho. Você olha pra ele quando ele é criança e você fala assim, ele é tão bonitinho. E aquela que lindo, ele bota esse passarinho. E daquela desgraçada daquela criança estribuchou um cachorro semana passada, tá ligado? Ele é assim. Ele é assim. Aí quando ele faz 16 anos... 16? Eu acho que é 16. O Harrison pega ele, leva pra garagem e fala pra ele assim, cara, você tá ligado que você matou uma criança, né? Aí ele fala assim, tô. Você sabe que isso é errado, né? Aham. Mas você não conseguiu parar, né? Eu não consegui parar, pai, desculpa. Você tá arrependido? Não, pai, eu não tô arrependido. Entendeu? Sim, gente. Vocês viram? É sobre isso. O bicho é um psicopata, ele não sabe o que é arrependimento. Ele não faz ideia do que seja arrependimento. Aí é nesse momento que o pai dele, o Harrison, ele cria um código onde o Dexter tem que seguir à risca para que ele nunca seja pego. E é nessa brincadeira que entram todos aqueles detalhes que eu narrei para vocês no tutorial de como matar alguém. Aquilo ali é o código do Harry, que ele segue à risca. Ele só mata bandidos, porque a sede dele nunca vai ser saciada. Então ele prefere matar pessoas que merecem morrer na leitura dele. E na leitura do pai dele também. Isso é uma ficção, por favor. Gente, é uma ficção sobre um justiceiro em Miami. Vocês não estão em Miami, tá? Só pra vocês se
conversa. Você voltou em Miami. Vocês não têm uma lancha gigante onde vocês podem carregar os corpos pra lá e pra cá. O Dexter tem, tá? Porque ele é rico. Então vocês, por favor, é uma obra de ficção. Se você sentir sede de sangue, vai pro psiquiatra, filho da mãe. Enfim, o Dexter... Disponível link com o número de terapeutas. A rainha dela. Eu vou fazer isso quando eu acabar com esse episódio. E é nisso que o Dexter e o Wolf se aproximam. Ambos sabem que são maléficos e ambos se orgulham disso. Só que o Dexter se preocupa em disfarçar porque ele quer manter o emprego dele. Eu acho que até o Goddard entra nisso, porque, sabe, não é uma coisa que ele fala, nossa, eu estou aqui num propósito glorioso, sabe, Loki da vida, não. Só quero matar pessoas. Mas o Loki é um caso à parte. Os tópicos dos nossos debates nesse terceiro bloco vão ser 2, mas a gente vai tentar fazer o mais rápido possível porque o nosso tempo está acabando. A gente começa dizendo que... Por que é tão difícil gostar de alguns vilões? Eu vou dar um exemplo aqui de um vilão que, assim... Ele é adorado por muitas pessoas, e eu vou deixar outro episódio para falar só dele, mas ele, em si, ele é um sujeito completamente condenável. E esse sujeito é o Pazuzu. Eu não vou falar no Dexter aqui, porque o Dexter você ainda consegue salvar. Mas... O Pazuzu é um demônio. Ele não é um ser humano. Peraí, deixa eu conversa. Ele é um ser maligno por natureza. E ele só se sacia quando ele faz outros seres humanos sofrerem. E ele tem uma fala que não tá no livro do William Peter Blatty, que é onde ele surge. Tá na série O Exorcista, que foi adaptada pela Fox, que conta a vida da Regan McKenna depois que ela é casada, é mãe, etc. A fala dele nessa série é a seguinte... Eu tenho um sonho. E o meu sonho é que eles rastejem aos meus pés. E ele está se referindo à humanidade. Ele não está se referindo à cidade de Chicago, que é o lugar onde ele está atualmente. Ele não está se potencial para ser vilão da Marvel. Pois é, ele não está se referindo aos padres exorcistas que caçam ele todos os dias. Ele está se referindo à humanidade. Eu quero que eles rastejem aos meus pés e esse é o meu sonho. E isso é um negócio muito filho da... Porque ele se sente maior do que o próprio Lúcifer. O Lúcifer é citado em vários tempos da trama. E o Pazuzu acha que ele é o dono da pica grossa. Ele acha que ele é maior. Vocês vão me perguntar, por quê? Eu não sei. Eu juro que não sei. Porque ele é uma diva. Mas o Pazuzu acha. Ele tem o direito de achar. E é muito difícil de gostar dele, porque ele faz coisas horrorosas o tempo inteiro. Ele possuía uma criança de 11 anos, gente. 11 anos. E ele fez, pra resumir, passar a palavra pra Amy, a criança se masturbar com crucifixos de madeira bruta. Até sangrar. Uma criança de 11 anos. Como é que você respeita um vilão desse? Entende? Não dá, cara. Não dá, William Peter Blatty. Sem condições, cara. Nossa, ficou muito pesado agora. Por favor. Entendeu? Por favor. Não tem como respeitar. Aí chega um ponto aí que a gente não tem como, né? Não tem condições. Como é que eu vou gostar de um cara desse? Então é um apelo que eu faço aos escritores. Gente, se vocês querem, sei lá por que, cargas d'água, que a gente goste dos vilões de vocês, dos anti-heróis de vocês, seja lá como vocês queiram chamar, pega leve, mano. Não envolve criança. Bota assim, ó, não envolve criança. Deixa as crianças quietas, por favor. Entendeu? Deixa essa criança quieta. Se você vai atacar criança, faz alguma coisa que você vai assim, pô, mano, caraca, é uma criança, mas eu te respeito. Entendeu? Cara, é muito... Ah, não, velho, não dá, sem condições. É muito difícil. E é aqui onde, já que mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Porque o Pazuzu é imperdoável, gente. Não tem... Eu acho que, assim, o fato dele ser imperdoável não é nem realmente por ele ser um demônio, ele ser um pau no cu. Porque, assim, gostar de vilão não é muito, tipo, ele é um pau no cu, mas eu passo pano. Tipo, ele é um pau no cu, é por isso que eu gosto dele. É porque envolve criança, e é coisa com cunho sexual, sabe? Aí você fica assim,
Porra, como que defende? Não defende. Já não ia defender antes, mas agora menos ainda, pelo amor de Deus, não dá. Pois é, e quando ele possui mulheres adultas, que ele faz isso em certo momento lá na frente da série, ele faz isso, ele possui a mulher adulta, ele não faz menos não, tá, gente? Ele não faz menos coisíssima nenhuma. E quando ele não faz, ele fala. E quando você ouve ele falando, você fala assim, meu Deus do céu. Alguém, por favor, extingue esse ser da existência. Lúcifer, vem buscar. Não chega aqui. Você largou esse menino no mundo. Lúcifer, eu nunca te pedi nada, Lúcifer. Só tira esse cara da terra, pelo amor de você mesmo. Só tira esse cara da terra. Entendeu? Porque não tem condições de conviver com ele. Ele é o demônio mais perverso que conheço até o dia de hoje. Eu já li diversos outros livros sobre demônios. Já vi diversos outros filmes. E ninguém barra o Pazuzu. Não adianta. É um tremendo desgraçado, cara. Além do nome feio. Olha, mais triste isso, realmente. Mas eu não vou nem entrar na matéria do nome. No dia que eu vou falar só dele aqui, eu entrego o nome. Eu entrego a história do nome. Enfim, vamos lá. Para o segundo tópico do debate, que é por que nós devemos respeitar os vilões, mas ainda assim devemos condená-los. Eu vou responder essa pergunta de maneira diferente, tentando entregar de outra forma. Eu li essa semana no Twitter o post da Bia, que é a nossa parceira do blog Queria Estar Lendo, falando sobre como você deve respeitar os vilões por suas ações, mas não pode romantizá-los. Sim. E esse é o fato. Eu tava falando do Dexter aqui no início, que ele teve um passado fodido, ele foi uma criança órfã que teve seus pais assassinados, etc. Mas ele ainda assim é um serial killer. O passado dele foi horroroso, mas ele teve todas as chances do mundo de se recuperar. Mas ele nasceu um psicopata e vai morrer um psicopata. E eu não posso justificar o fato dele matar pessoas, esfaqueando elas, cortando elas em míseros pedaços, com o fato de, ele teve uma infância difícil. Sim. Ele é doente. O Dexter é doente. E ele tem que ser condenado pelos atos dele, sim. Eu acho que isso entra muito, tipo, naquele negócio que a gente já tinha comentado do fato dos autores ter virado praticamente uma moda de vilão humanizado. Tipo, ele é ruim, mas ele fez tal coisa por isso e isso. E tal. E chega um momento que, por isso, as pessoas pegam essa justificativa das ações da pessoa e tentam ver um lado positivo nas ações dela. E aí começa a romantização do que a pessoa fez. Eu vou dar um exemplo aqui do Darkwing de Grisha, ok? Tipo, tem todo um plot de que as pessoas que são grixas, elas são perseguidas desde sempre. E o alicerce dos pensamentos do Darkwing é tipo, tô fazendo isso pra libertar os grixas. Só que o que ele tá fazendo? Ele tá fudendo mais todo mundo. Porque, tipo, ele criou literalmente uma dobra que matou várias pessoas. Tipo, ele dividiu o país no meio e criou monstros com essa dobra. E chega um momento que ele quer expandir isso. Então, tipo, o pensamento dele já deixou de ser vou salvar grixas. O pensamento dele é quero mais poder, porque eu quero ser poderoso pra caralho nessa merda. É isso. Esse é o pensamento dele. E chega um momento que pessoas começam a romantizar isso, deixando como se ele ainda estivesse pensando no outro, sendo que não é esse o caso. Então, assim, a gente pode gostar, igual eu gosto, de vários vilões, mas não é por causa disso que eu vou vir falar que, tipo, tal coisa que ele fez tem justificativa e ele não estava 100% errado. Não, ele estava errado, sabe? E esse é um problema muito com fandoms de Twitter, de pessoas mais novas, em certos aspectos, que às vezes nem é culpa do autor, é só culpa das pessoas que não eram para estar lendo esse tipo de livro porque não tem discernimento para separar uma coisa da outra. E isso entra na questão anterior sobre por que é tão difícil gostar de vilões, porque você quer que o vilão seja, tipo, não seja um vilão, sabe? Ele matou uma certa quantidade de pessoas, como você pode gostar dele? É a função dele, ele tem que ser ruim.
O conceito de vilão é você ser ruim. Como é que Verdade, mas eu tava falando do Pazuzu aqui, mas só que não é questão de eu não querer que ele fosse ruim. Gente, ele é um demônio, ele é natural ser ruim, ele é uma entidade das sombras, ele é uma entidade infernal. Ele precisa ser ruim porque ser ruim é a função dele, senão ele não seria um demônio. Mas a minha reclamação do Pazuzu é que ele é extremo. Isso, tipo, eu não tô falando que assim, você tem... Ele é absurdo de mal, entendeu? Mas, tipo, eu não tô falando, tipo, você tem que gostar, porque ele faz o que ele tem que fazer. Não, tem um vilão da história mesmo, que ele é um vampiro e ele tem pontos de vista dele no Melodia Feroz, no segundo livro de Melodia Feroz. E ele tem certos pensamentos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são nojentos. E eu não gosto, tipo assim, eu não gosto dele. Eu acho ele um ótimo personagem, eu acho ele um ótimo vilão. Mas eu não gosto dele como vilão. Como vilão, não, como ser. Não gosto dele. Porque ele tem esses pensamentos nojentos. Mas eu não vou chegar e falar que, nossa, como é condenável porque escreveu esse personagem. É a função dele ser assim. Entende? E eu vejo muito isso realmente em fandoms mais novos, porque eles têm esse tipo de coisa. Eu vou gostar do mocinho porque ele é bonzinho, e o vilão eu não gosto porque ele é ruim. É a função dele ser ruim. Não faz muito sentido pra mim, tipo, você falar, eu só não gosto dele porque ele é ruim. Não. É a função dele. Ele é o vilão. Se ele não fosse vilão e ele fosse ruim, aí estaria errado. Mas como ele é, então não faz muito sentido. Pode passar para as outras pessoas, gente. Eu vou ser bem rápido e responder como local de escritor. A gente tem que respeitar os vilões, porque o vilão, ele é um personagem completamente diferente de todos os outros personagens, sabe? Ele tem um recurso narrativo muito claro na vida dele, que é o que ele tem que movimentar a história e tem que acabar com a vida do protagonista. Então, assim, a gente tem que respeitar, porque, assim, a história só tá andando porque o vilão tá fazendo alguma coisa. Se é pra pensar nele, se é pra fazer o personagem principal se rastejar pra ele, se é pra humanidade idólatra, aí não interessa. O vilão, ele tá movimentando a história. Então, é muito bom quando a gente vê que o vilão tá fazendo esse papel, né? Aí vocês falaram que a função dele é ser mal. Se for um demônio, ele tem que fazer maldade, tem que possuir. Se vai ser extremista ou não, aí isso é um detalhe realmente muito importante. Mas a gente precisa respeitar porque ele tá movimentando a história. E a gente tem que condená-los ainda assim, porque a gente precisa saber separar as coisas, sabe? Uma coisa é um psicopata matar criminosos num livro, numa série, numa ficção. Outra coisa é um psicopata matar criminosos na vida real. Se você compactua com isso, independente se é na ficção ou na vida real, você tem problemas, entendeu? Então você... terapia urgente. Você precisa saber separar as coisas. Eu acho que é isso, sabe? O vilão, ele tem uma função, e se ele tá cumprindo a função de forma muito boa, de modo que a história fique interessante, a gente tem que respeitar, tem que idolatrar e tem que dizer, cara, eu adoro demais esse vilão e tal. Mas eu também tenho que saber que, existem limites, tá? Você não é o protagonista, você não é o que tem que se dar bem porque você é mal, entendeu? Então, acho que é isso, gente. É isso. Então foi isso, galera. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu vejo vocês na próxima. Eu espero que vocês estejam vivos ainda, que ninguém tenha matado vocês no percurso desse episódio. É isso. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.